Olá, meus queridos amigos. É uma alegria muito grande estar aqui com essa série de vídeos que estamos fazendo e que intitulamos Família e Homossexualidade. Nosso objetivo é sempre ajudar e abençoar as famílias acerca desta questão. Nós já fizemos 3 vídeos, esse é o nosso 4º vídeo. E convido você a ir no Facebook, YouTube e rever os demais vídeos que nós fizemos. No vídeo passado, nós falamos sobre a sexualidade a partir da família, dentro da família. E olhamos ali, demos uma visão bíblica acerca deste assunto. Nós vamos continuar esse assunto da sexualidade dentro da família, hoje, nesse vídeo aqui. Por quê? Porque se nós não compreendermos bem a questão da sexualidade vivida dentro da família, como é que a gente vai entender quando alguém chega e diz, eu sou gay? A partir ainda da Bíblia, a sexualidade humana ela tem algumas funções dentro da família, né, que não é somente a de procriação, a de gerar filhos. Claro que esta é uma delas. Mas a sexualidade ela também envolve outros aspectos, outras funções. Quando Deus colocou homem e mulher juntos, os colocou como seres sexuados, juntos. Né? Lá no Gênesis está escrito, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma segunda parte, uma outra metade que esteja com ele. Então, na Bíblia, homem e mulher se completam e vivem juntos, e vivem como família. E não é bom estarem isolados, sozinhos. O bom é estarem juntos. Então, a sexualidade tem a função de nos unir. E, um pouco depois, Deus vai dizer também, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E se unirá, essa união, segundo a Bíblia, envolve compromisso. É uma união que não é desfeita por qualquer coisa. Então, é o compromisso, é isso que a gente coloca em termos de família. Então, quais são algumas funções da sexualidade dentro da família? Primeiro, a sexualidade existe para o prazer de viver juntos. O prazer de viver juntos. E aí, veja bem, sexualidade não se expressa tão somente na hora do sexo. Alguns pensam, não, sexualidade é só para o sexo. Não, a sexualidade envolve a vida toda, o dia inteiro de uma pessoa. A sexualidade está presente numa palavra de carinho, num beijo que é dado, num abraço, no tratar bem o outro, no ouvir o outro, no falar, conversar com o outro. Em tudo isso está expresso a sexualidade. Ela é uma forma de nos unir sempre com prazer, sempre procurando o bem. E essas são formas boas da sexualidade dentro da família e nós. Também a questão do reconhecimento, do autorreconhecimento corporal, o autoconhecimento de gênero. Freud disse que tem esse fator emocional, que eu já até citei no outro vídeo, é o fator psicossexual, que as nossas emoções, o nosso desenvolvimento emocional psíquico vai estar ligado intimamente ao desenvolvimento também da sexualidade. Então, a sexualidade, uma das funções também do autorreconhecimento de forma integral. Uhum. E é por isso que, vivendo em família, marido e mulher, um vai conhecendo o outro e um vai crescendo com o outro. Crescendo individualmente, crescendo como comunidade, como família. Então, as funções da sexualidade são importantes. Outra coisa, quando numa família, pai e mãe,
eles se amam, eles expressam esse amor através de beijo, através de carinho e tudo mais. Os filhos vão vendo isso traz para os filhos uma segurança. Isso é bom para os filhos e vai ficar para eles sempre como imagem de exemplo para a vida deles, posteriormente. Então a sexualidade atua para o bem. Ela pode ser mal usada, ela pode ser pecaminosa, mas quando ela é bem vivida, ela faz com que toda a família se una, toda a família cresça em torno desse grupo, em torno desse projeto de vida que nós chamamos família. Por família, a gente entende o casamento, porque o casamento é a demonstração pública de que você se juntou à sua mulher, seu marido, e agora estão juntos, caminham juntos pela vida. Não vão se separar por qualquer coisa. Vão ter filhos, vão lutar por esses filhos, pela criação deles. E quando os filhos crescerem, vão continuar juntos. O ideal é o casamento, mas a gente entende também que na sociedade atual, como ela é, há outras formas de união da família, que não é só o casamento. É muitas vezes a chamada união estável, que é um contrato assinado em cartório, e são modos que existem hoje. Às vezes, dois jovens se juntam, nem se casam nem fazem união estável, mas se juntam e vivem juntos como um casal, como uma família, têm filhos, cuidam deles. Então, apesar de não estarem casados oficialmente ou em união estável, são uma família. E o ideal é que a família esteja junta e a sexualidade seja vivida no dia a dia, o tempo todo. E isso traga ganho para a família em termos de crescimento, né? Okay. Olá, pessoal. Nós de novo aqui, né? E só quero retomar que o que nós estamos fazendo assim, são pinceladas, porque o assunto é muito complexo, tanto o assunto da homossexualidade quanto da sexualidade em si, são temas muito complexos. E é óbvio que a gente não tem, primeiro a gente não se reconhece com uma capacidade para explorar muito esse assunto. Como nós já dissemos em vídeos anteriores, nós estamos estudando também, estamos aprendendo também. E nós não temos a finalidade também de se aprofundar muito. A gente quer ajudar as pessoas, mas estamos com isso dando apenas uma pincelada, uma resumida, até para servir como reflexão, para que as pessoas conheçam, busquem, não conheçam, mas busquem a conhecer e a compreender um pouco mais do que se refere à homossexualidade, que é um tema que a gente percebe que as famílias têm uma dificuldade muito grande de lidar. E como já foi falado, o vídeo anterior nós trabalhamos uma das dificuldades de falar sobre homossexualidade, está também ligada à dificuldade de trabalhar a sexualidade. Por isso, nós dedicamos esses dois vídeos, o anterior e esse, para pincelar um pouquinho e orientar resumidamente a família, como lidar, né? A sexualidade é um tabu, nós temos repetido isso. E como quebrar esse tabu? Começando a falar sobre o assunto. Ok, mas se as pessoas, se os adultos de uma família, pai, mãe, ou até filhos adultos que foram criados nesse ambiente, né, repressor, ou então com esse tema de uma forma assim omissa, né, não se fala, como começar então a falar? Primeiro, é preciso que cada um, principalmente os cônjuges, olhem para si e se disponham a
começar a se ver em relação a esse tema. Se ver e conhecer também como que eu desenvolvo a sexualidade, quais as partes erógenas do meu corpo, quando o meu cônjuge me toca e onde ele me toca, no que dá mais prazer, o que não dá mais prazer. Primeiro, reconhecer para si um pouco disso. E segundo, começar a verbalizar com o seu cônjuge. Que tem essa coragem, dê uma olhadinha e comece a verbalizar sobre isso em momentos oportunos. Fique observando que momentos oportunos para começar devagar a verbalizar. Por exemplo, está ali numa brincadeira, né, com o cônjuge, está conversando sobre algo assim, surgiu o tema sobre sexualidade ou sensualidade. Opa, fica alerta, tenta entrar com algo. Comece devagar mesmo. Comece com o que aparece, com o que a situação propõe no momento. Mas essa disposição de tentar começar e de mudar, ela é necessária, essa disposição interna de se preparar para isso. Porque se não há essa preparação interna, dificilmente essa conversa com o filho vai ficar natural, vai ficar fácil, vai tentar ser normal, quer dizer, vai normalizar, que não vai ficar algo assim ainda meio truncado, meio fechado, meio mecânico. E isso não é bom para uma conversa tão importante, para um tema tão importante como esse. Bom, trabalhou internamente essa disposição tal, monitore onde tem as oportunidades, né, de começar a falar, de começar a brincar, faça esse esforço para verbalizar mais sobre sexualidade com o seu cônjuge. Às vezes o cônjuge fica também um pouco assim constrangido, até por conta da história dele, mas vai entrando devagar, através de brincadeiras, às vezes até através depois de uma relação sexual, comentar sobre, no dia seguinte ou logo após mesmo, ou dependendo da hora que foi essa relação, comentar a respeito, falar um pouquinho sobre isso, o que gostou, o que não gostou, o que gosta, o que não gosta, o que gostaria, e assim por diante. As expressões e as manifestações de carinho com o cônjuge, como foi falado, é também uma forma de praticar a sexualidade e deixar um ambiente com uma referência de sexualidade expressiva, corporal. E isso é importante também para os filhos, em vários aspectos que a gente não vai explorar aqui, que não é o momento. E eu vou falar um pouco agora das famílias que têm crianças, como começar a falar sobre sexualidade com crianças pequenas, desde de recém-nascido. E depois eu vou falar quem tem filhos na pré-adolescência e adolescente, na adolescência. Crianças de recém-nascido, ao dar banho, você vai começar a nomear, mas não para ela, é para você se familiarizar. Nomear as partes do corpo, o bracinho, né? Ai, o cabelinho, a cabecinha, ai, do meu filho, a cabecinha do meu filho, os olhos do meu filho e tal. E na questão dos órgãos sexuais, eu sugiro que continue ou comece de onde se sabe. Se a família está habituada, veio, né, dessa família de origem, já com costumes de apelidos, ok, comece com os apelidos. Não faça essa inserção direta com nomes diferentes, não científico, porque vai ser meio abrupto para você, vai ser meio estranho, meio forte. Então, pegue esses
apelidos que você já conhece e vai nomeando. E a criança vai crescendo, e vou repetir, isso é mais para o pai ou para a mãe, ou para o cuidador, do que para a própria criança, até então. À medida que a criança vai crescendo, ela vai apresentar curiosidades sobre sexualidade, sobre o sexo, sobre sexualidade. Por exemplo, a criança pergunta, mãe ou pai, de onde eu vim? E nessa fase de criança a gente sabe que eles aprendem muito pelo simbólico. É óbvio que você não vai explicar como que aconteceu, ou nós tivemos uma relação, óbvio. Primeiro que a maioria dos pais não tem coragem para isso, não sabe e não deve também. Para essa idade não é a informação própria para a criança. Vai criar uma historinha, aquela historinha, olha, eu e seu pai nos gostamos muito, então eu peguei uma partinha da semente, ele pegou outra partinha da semente, a gente juntou e deu uma sementinha que é você. E vai, à medida que a criança vai perguntando, responde de forma simbólica e resumida, sem explorar muito, até porque a criança também não leva em conta e ela não tem condição de entender um discurso complexo. Então é algo bem resumido, bem objetivo, pegando alguns símbolos para ajudá-la a entender. Na fase de 3, 4 anos, a criança tem esse período onde ela tem curiosidade para conhecer o seu corpo, quer descobrir o seu corpo, principalmente os órgãos sexuais. E esse é um período muito importante para explorar mais sobre sexualidade com os filhos. É um período que é super natural e importante. Eles vão começar a questionar a diferença, né? Por que eu sou homem, por que mulher, por que mamãe não tem um piu-piu, por que o papai tem, porque eu não tenho pelo, porque vocês têm pelos, né? Então, vai surgir muitas perguntas a esse respeito. E muitos pais, às vezes, reprimem a criança, falando assim, não é tempo de você saber disso. Já é o escondido, aí o estranho, né, sendo reforçado. Não, é tempo. Se ela faz a pergunta, é porque é tempo dela saber disso. E na hora de explicar a diferença do órgão sexual feminino para o órgão sexual masculino, a anatomia, mas quando eu falo em anatomia, assim, formato, você não vai explicar toda a anatomia interna de jeito nenhum. Questão de formato, só isso que se aparece na vagina e o que se aparece no pênis. E a questão de pelos, por que eu não tenho pelo? Por conta da idade. Você vai crescer e você vai ter esses pelos, vai nascer esses pelos, tá? Pronto, resumidamente. E geralmente elas costumam fazer a mesma pergunta de formas diferentes nesse período. E vai respondendo, repita a pergunta com algum simbolismo ou não, mas de forma, como eu já disse, de forma resumida e objetiva, sem um discurso muito complexo, quer dizer, sem discurso nenhum. E é uma fase também onde as crianças se masturbam, geralmente se masturbam, e os pais têm um olhar de conotação erótica e não existe erotismo. É uma fase em que eles sentem um certo prazer, mas é sem erotismo. É mais por conta de uma estimulação nervosa na região dos órgãos, mas não tem nada a ver com erotismo. Mas esse olhar dos pais estão tão afetados negativamente na questão sexual que eles já inferem isso na ação da criança, no comportamento da criança e reprimem de forma assim intensa. Isso tem um prejuízo tão grande para a criança que vocês não têm noção. O que deve ser feito? Primeiro, entender que não tem nada de erótico, que não é ser vergonhice, que a gente ouve muito isso. Não, que é uma fase em que eles estão descobrindo o corpo deles e principalmente os órgãos sexuais. Por quê? Até então, eles usavam fraldas, às vezes o desfraude é antes de 3 anos, tal, mas é nesse período que eles desenvolvem mais essa curiosidade.
mas eles usavam fraldas e tinha aquele confortozinho da fralda ali, não tinha essa necessidade. Tirando a fralda, ele fica mais exposto, fica com essas regiões mais livres. E eles vão também, por conta disso, explorar mais essas regiões. E é uma oportunidade de falar, olha, essa aqui é a vagina, como eu falei, esse aqui é o pênis, tal. Se vocês quiserem, a partir daí, começar a sair do apelido para entrar nesse vocabulário mais científico, né, que é real, tal, é importante. Se vocês acharem que estão seguros para sair do apelido, é um momento bom. Mas se não, continuem com o apelido, mas se preparando para quando eles tiverem 5, 6, 7 anos, até porque aos 8, 9 eles vão ver isso na escola, já começar a fazer a mudança. Então vamos se preparando internamente nesse sentido. E à medida que eles vão crescendo, eles vão surgindo, eles vão trazer outras perguntas e vão respondendo e observando o desenvolvimento da criança e o tipo de pergunta, aí esses pais podem ampliar a resposta. À medida que percebe-se que a criança está buscando mais pergunta, tente explorar também com seu cônjuge ou com outra pessoa, né? Às vezes a pessoa não mora com o cônjuge, não mora com o pai da criança, né? Ou com alguma amiga próxima ou alguém próximo. Procura ampliar também as suas questões sexuais, porque tudo isso ajuda a liberar esse bloqueio causado por esse tabu sobre esse tema. Chegando na pré-adolescência, já é hora de ampliar mais ainda, e esse discurso precisa ser mais aberto. Aí você pode parar com a criança, com o pré-adolescente e conversar de forma mais longa, mas também tomar um cuidado para não ser aquela coisa, vamos agora conversar sobre sexo, vamos marcar um momento, porque eu preciso falar com você sobre sexo. Não, é aproveitando as oportunidades que seu filho ou sua filha vai trazer. É algo que aconteceu na escola, algo que ele viu na TV, ou viu em algum lugar. Então, ele vai, quando ele der uma deixa, você entra. Ou se não der para entrar no momento, tente guardar aquilo e fala, depois a gente conversa sobre isso. E realmente volte a conversar. Sabe sobre aquilo que você me contou aquele dia? Então, acontece isso. Aproveitando então os momentos que, os temas e as situações que esse filho ou essa filha traz para você. Jane, com que idade os pais devem falar mais claramente para o filho sobre o ato sexual? Assim, a partir da pré-adolescência já pode começar a falar sobre isso. Porque na pré-adolescência vai começar a desenvolver, tanto no aspecto físico quanto no aspecto orgânico, algumas mudanças no corpo desse pré-adolescente. E a menina vai ver os seus seios se desenvolver, o menino vai ver os pelos desenvolverem, as meninas também, né, os pelos nessa região pubiana. Então, já a partir daí pode começar a falar, porque quando chegar na menstruação, quando a menina se menstruar pela primeira vez, não ser um susto para ela. E ela precisa aprender que a partir da menstruação, ela está preparada para uma relação sexual, porém, os órgãos ainda estão imaturos e não é o momento, pela imaturidade até física, né? Não só dos órgãos, mas questão física, mental, psicológica, emocional. Então, tudo isso já deve ser falado antes, na pré-adolescência. E para o menino a mesma coisa. Antes de começar a ter a poluição noturna, que é o orgasmo involuntário à noite, né? Onde ele tem a ejaculação noturna, né? E a menina também pode ter o orgasmo, pode ter essa poluição.
noturna, que é a modificação da vagina, sem estimulação erótica nenhuma, é algo natural. E então eles precisam saber antes, para que não seja um susto quando isso começar a acontecer. Mas eu me lembrei de algo que já era para ter falado, eu não falei, que na infância, 3 anos, 2, 3 anos, os pais devem falar também sobre a criança não permitir com que pessoas estranhas toquem em seu corpo. Não é só nos órgãos sexuais, mas no seu corpo de forma diferente. Porque uma amiga, um amigo pode pegar o filho no colo, dar um abraço, pegar, né, o filho da amiga no colo, dar um abraço, tocar tal, mas de ficar tocando no sentido de agredir e nem também de tocar em regiões como os órgãos sexuais e também nem no ânus, nem no pênis, nem na vagina. Então isso deve ser informado para a criança, orientado várias vezes. Só quem conhece, papai, mamãe, o avô, a babá, e também trabalhando com a criança, quando ela conviver com os coleguinhas na escola, ou então com o vizinho, que se alguém tocar, para ela informar para os pais, para ela contar para os pais. Isso é muito importante nesse período, desde pequeno já e orientando. Mas ok, respondida a sua pergunta. Então, na pré-adolescência, vai ampliar essas informações e vai começar a falar assim, sobre relação sexual, onde entra as funções, outras funções dos órgãos sexuais. E com isso, explorar com muita assertividade, porém sem repressão, as funções dos órgãos sexuais. Dependendo da família, as regras que tem na família, os princípios que tem na família, é importante passar os princípios, os valores em relação a isso. Mas tomar cuidado com repressão, porque a repressão, não só na área da sexualidade, a repressão em todas as áreas, ela acaba idolatrando o proibido e sendo atrativo. O proibido fica bem atrativo e a pessoa quer conhecer o proibido, fica muito interessado naquele proibido. E quanto mais os pais reprimem, falam não, vai reprimindo, mais atrativo, mais curioso e atrativo fica. Quer dizer... Agora isso é em toda a existência humana, né? Quer dizer, que em vez do pai ou da mãe estar tentando afastar o filho de algo que eles não concordam, eles estão empurrando o filho para algo que eles não concordam. Então, tomar esse cuidado. Deve ser conversado, deve ser explorado. É importante, na adolescência, ouvir esses filhos, aprender a ouvir. Eu já falei em uma das lives que muitos assuntos que os filhos trazem, principalmente na adolescência, às vezes choca os pais. E vai chocar mesmo, mas trabalha aquele choque lá, vai ouvindo e vai trabalhando mentalmente. Nossa, estou assustada, mas deixa eu ouvir mais um pouquinho. Deixa eu ouvir, em silêncio. Fique chocada, que não dá para... Tem assuntos que não dá para não ficar chocada. Fique chocada, fique assustado, mas... trabalhe sua mente, deixa eu ouvir meu filho, deixa ele falar, fala. Depois, com mais calma, fale o que você pensa, o que é o melhor para ele e tal. Então, tomar esse cuidado para não ser tão taxativo e afastar seu filho ou sua filha de conversar sobre esse assunto, que já é difícil. Criar esse espaço de liberdade, ouvindo mais esse filho. E se for algo muito chocante e você não souber lidar, espera um pouquinho, depois a gente conversa sobre isso, porque eu fiquei chocada. É importante, gente, também falar desses sentimentos que a gente tem de ficar desorganizado, de não saber o que fazer. E isso não só com os filhos, com o cônjuge também, com amigos. Ai, nossa, eu vi isso, mas eu não sei o que dizer agora. A gente pode conversar depois? Olha, eu não entendi isso, deixa eu pensar um pouquinho mais. Falar do que sente é importante. Inclusive,
para quem não teve esse introdutório de falar sobre sexualidade na família quando os filhos é criança e vai começar na pré-adolescência ou adolescência, que já está instalado um clima de tabu e vai ter que quebrar esse clima, o começo para trabalhar isso é falar, olha, para mim é difícil, é constrangedor, eu não aprendi com os meus pais, mas eu preciso aprender com você, até para falar para você. Então eu gostaria que você me ajudasse nisso. Peça ajuda aos filhos, a um adolescente, a um pré-adolescente, mas sempre lembrar e evitar marcar uma reunião para falar sobre sexualidade. Para o adolescente isso, nossa, ainda mais que ele nunca ouviu. E geralmente, quando o pai e mãe chamam os filhos para conversar, é para dar uma bronca. Então, o que ele vai interpretar? Nossa, lá vem, ele vai se armar. Bronca aí. Ele vai se armar. Aí, de repente, chega um assunto de sexualidade que é estranho à família. Aí isso fica mais estranho ainda, entendeu? Isso fica mais difícil. Não. Procure os momentos em que aparece a oportunidade, é o mesmo princípio que eu falei da fase anterior. Procure um momento que tenha uma oportunidade, onde a pessoa faça uma brincadeira, onde o filho traga uma situação e vai abrindo, vai conversando devagar. É um assunto difícil para as famílias que têm isso como tabu, mas é muito importante, é necessário, porque o falar sobre sexualidade em geral, como nós já dissemos, vai facilitar quando a família, porventura, tiver que enfrentar o tema sobre homossexualidade. Vai se desorganizar menos e a família vai sofrer menos com isso. Legal, gente. Por hoje a gente vai parar por aqui. E quem somos nós? Eu sou o pastor Watson Rocha, pastor, professor de teologia, e esta é Jeane Rocha, que é psicanalista e terapeuta de família. Então, no que nós queremos é ajudar a família. O que a gente viu hoje é como trabalhar a questão da sexualidade dentro da família, né? Em especial nesse relacionamento com os filhos. Nosso desejo é que esse vídeo ajude você. Deus abençoe a todos.